Olá, aqui Leandro Ruschel, desde Miami, nos Estados Unidos, onde ainda há liberdade de expressão, para iniciar mais um Q&A, em que respondemos perguntas dos nossos seguidores, enviadas todas as quintas-feiras pelo nosso canal no Instagram, Leandro Ruschel, tudo junto. E eu não posso deixar de iniciar o nosso programa fazendo, um instante de silêncio pela morte da liberdade de expressão no Brasil. Estamos passando por um processo autoritário de fim das liberdades básicas no país, incluindo a liberdade de expressão e o direito ao devido processo legal, o direito de defesa, e um passo gigantesco foi dado com a censura do X no Brasil. Não se trata de uma decisão contra a empresa, é uma decisão contra todos os brasileiros que estão impedidos de se expressar utilizando a rede. Tanto é verdade que a multa é contra quem tentar acessar a ferramenta e se expressar pela ferramenta, o que deixa claro que a operação não é contra o X, é contra cada brasileiro. Então, um instante de silêncio pelo fim da liberdade, pelo fim da democracia no Brasil. Você acredita que o Moraes vai ter coragem mesmo de banir o X do Brasil? Essa pergunta, obviamente, foi enviada antes da confirmação da decisão do banimento, que já está em vigor desde o dia 31 de agosto de 2024. A gente tem que parar de olhar para essas decisões e acreditar que elas emanam simplesmente do ministro. O ministro é apenas o canal, apenas a ponta de lança. O sistema todo está defendendo e por trás dele. Então nós temos outros ministros que defendem as mesmas decisões. Se não tivesse isso, elas seriam derrubadas. Nós temos a maior parte dos políticos, do establishment político, a oligarquia política brasileira defendendo essa censura toda, essa perseguição toda à direita, a quem não está alinhado aí a agenda. Nós temos a maior parte da imprensa, que está aparelhada pela esquerda há um bom tempo, que está defendendo o establishment, defendendo a censura. Nós temos os artistas, nós temos as ONGs, nós temos uma série de instituições que estão tomadas, nós temos o próprio executivo. Então, é um erro acreditar que essas decisões, essas posturas venham só do ministro. É o sistema todo que está dentro desse projeto autoritário. Então, está aí a prova, não só coragem, como de fato é a decisão tomada e é mais um capítulo, é mais uma fase de todo um projeto autoritário que está em curso. Não vai parar por aí, as coisas ainda vão piorar muito. O Senado sob Pacheco é o grande culpado por chegarmos nesse ponto. Há um meio legal de tirá-lo? Claro que é. Qualquer senador, qualquer deputado pode ser alvo de cassação do mandato, dependendo da vontade dos seus pares. A grande questão, o grande problema é que não há o número mínimo de senadores dispostos a fazer esse movimento. Como eu já reiterei em diversas oportunidades, a maior parte do establishment quer mais censura. Está achando ótimo, porque imagine que há pouco tempo atrás esse pessoal estava até mesmo preso, estava sob investigação, estava sob crítica cerrada da sociedade pelas redes sociais, e agora tudo isso cessou porque as pessoas estão com medo de criticar qualquer autoridade, porque podem e estão sendo perseguidas por isso. Então, por que esses políticos desse establishment, dessa oligarquia, vão querer acabar com o modelo de repressão que acaba protegendo eles, Esse é o grande X da questão. Os 6 gigas cessaram. Aqui a pergunta é sobre o material que caiu na mão do Glenn Greenwald e que passou a ser publicado na Folha de São Paulo, que expôs o modus operandi lá das investigações contra a direita brasileira pela Justiça Eleitoral, em que ali ficou evidente que as ordens para investigar, com material para ser investigado, partiam do próprio gabinete do ministro. O assessor lá do TSE, que operava como um policial, como uma pessoa responsável por levantar os dados, simplesmente replicava aquilo que o ministro queria. E ainda dizia lá no relatório que seriam fontes anônimas, e não deixava claro de onde vinha esse material, esses pedidos. Ali foi revelado também algo super grave, que mesmo quando o sujeito não encontrava nenhuma ilegalidade nos posts, o juiz instrutor lá dizia, não, seja criativo, a decisão já está tomada, que a gente tem que tirar esses caras do ar, então justifica, que é o inverso de uma investigação policial seguindo o devido processo legal, em que você investiga e caso seja identificado algum crime, aí se toma medidas. Não, ali é o contrário. Um desafeto, alguém que está atrapalhando a visão lá, a narrativa de censura, eu quero censurar esse cara. Então acha alguma coisa que eu vou censurar, basicamente como acontece em qualquer regime autoritário. Eu não sei se cessou ou não,
O Glenn Greenwald diz que os artigos vão continuar, virá novidades aí pela frente, mas a gente só pode imaginar, né, o tipo de pressão que deve estar acontecendo nos bastidores para que nada mais venha à tona. Já foi aberta uma investigação pelo próprio ministro, o presidente do Supremo disse que não vê problema nenhum, né, no ministro abrindo uma investigação por iniciativa própria de algo que ele está envolvido, então é difícil saber, né? O Glenn disse que vem mais coisas por aí. Mas vamos aguardar, eu não ficaria surpreso se isso fosse abafado, como acontece em qualquer regime autoritário. O sistema abandonou por completo a aparência de legalidade, o que esperar daqui para frente? Eu creio que esse abandono é proposital. Esse abandono é para deixar claro para todo mundo o seguinte: olha, não existe mais direito de defesa, não existe mais devido processo legal. Então, se você ousar criticar, a fazer alguma coisa que eu não queira, nós vamos prender e arrebentar mesmo. E rale-se, você não tem direito nenhum. Por quê? Porque um sistema, usualmente, ele opera num binômio, né, de legitimidade e de repressão. Num modelo democrático, num modelo livre, numa república de fato, nós temos a legitimidade em primeiro lugar e a repressão só serve para casos que efetivamente são previstos em lei. Quando se perde a legalidade, quando o Estado de Direito acaba, não existe mais legitimidade. Então o que nós temos é o sistema operando através da repressão, gerando a obediência, não porque você se submete às leis, mas porque se você não fizer o que as pessoas que estão dominando o sistema querem, você será punido ao arrepio da própria lei. Então é assim que aconteceu em qualquer regime autoritário e é assim que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, a forma de deixar as pessoas com mais medo é demonstrando que não existe de fato mais lei alguma, não existe mais devido processo legal, não existe mais direito de defesa e vai ser punido ao sabor aí do desejo de quem está no poder. Então isso é proposital, não é por acaso. Após a confissão da Meta, alguma consequência para os erros admitidos? Aqui a pergunta se refere à carta do Mark Zuckerberg, em que ele reconhece, número 1, que a empresa censurou pessoas durante a pandemia de maneira indevida. Número 2, que uma história sobre a corrupção da família Biden foi censurada por conta da pressão do FBI e de outras agências de segurança, afirmando, né, mentindo para a empresa que aquelas informações do laptop seriam desinformação russa e não algo real, que se provou mentira. De fato, aquela história do laptop é verdadeira e, de fato, há corrupção da família Biden ali exposta. Isso foi escondido do público americano durante as eleições. E ele ainda disse que aquela grana toda que ele colocou, 500 milhões de dólares, né, nas eleições de 2020, para favorecer os democratas, não era para favorecer os democratas, era só para integridade eleitoral e assim por diante, que é uma balela, né? Eu acho que ele está fazendo um hedge, ele está fazendo uma sinalização para os republicanos caso o Trump ganhe a eleição. E, infelizmente, não, né? Não há nenhuma previsão legal por enquanto, para que ele seja responsabilizado pelos crimes que cometeu. Infelizmente, nada deve acontecer. Por que a liberdade de expressão nos Estados Unidos é uma coisa sagrada? Porque a gênese do projeto americano é a defesa das liberdades individuais. E não existe outras liberdades individuais, não existe um governo do povo, para o povo, pelo povo, como colocou Lincoln, sem que exista, como pedra fundamental, a liberdade de expressão. Perdida a liberdade de expressão, todas as outras liberdades serão perdidas. E os Founding Fathers sabiam disso. Por isso que é a primeira emenda, aquela que garante, né, direitos individuais. Então, se perde a primeira, todas as outras serão perdidas. Logo, como consequência, a gente pode saber, perdendo, como de fato já foi perdida a liberdade de expressão no Brasil, todos os outros direitos estão sendo perdidos. O fim da liberdade de expressão no mundo começou quando perceberam o poder da internet? Não, o fim da liberdade de expressão começou, pelo menos nas últimas décadas, quando esse establishment socialista identificou que seria necessário acabar com a liberdade de expressão no Ocidente. Então os globalistas têm esse projeto que não é compatível com liberdade de expressão. E a internet, obviamente, que é o meio hoje para essa liberdade de expressão ser produzida. Então, obviamente, que é a tecnologia em que eles vão querer controlar. Então, não é que a internet, né, favoreceu a liberdade de expressão, que é verdade, que eles estão buscando a repressão. É porque eles têm um projeto totalitário a priori, que deve ser exercido controlando qualquer meio. E hoje o meio é a internet. Se fosse um outro meio, eles estariam agindo nesse outro meio também. No caso da imprensa, por exemplo, que é outra forma de expressão das pessoas, eles já conseguiram controlar completamente. E sobrou apenas a internet, que eles estão também buscando controlar completamente. Existe como democratas usarem imigrantes ilegais para fraudar eleições aí? Sim, infelizmente existe.
Porque alguns estados, especialmente aqueles controlados pelos democratas, há uma facilidade em se registrar como eleitor mesmo não sendo americano, porque não há cobrança de documentação. Inclusive, o estado do Arizona, se eu não me engano, passou uma lei para exigir documentação que comprove a sua nacionalidade americana para poder votar, e a Suprema Corte garantiu esse direito. Só que outras regiões, outros estados, não exigem isso. Então é muito fácil um imigrante ilegal se registrar para votar e pode até receber grana para isso. Então, infelizmente, há como. Além disso, há um segundo efeito da imigração ilegal em massa que beneficia a esquerda, os democratas. Quando se define qual é o tamanho da bancada de cada estado no Congresso, especialmente para a Câmara dos Deputados, se usa os dados do censo. O censo conta as pessoas sem levar em consideração se são americanos, imigrantes legais e imigrantes ilegais. Ou seja, a Califórnia, que absorve milhões de imigrantes ilegais, acaba tendo uma população maior e uma representação maior no Congresso. Isso é uma forma já indireta de mudar toda a balança política do país. Isso já está acontecendo há muito tempo. Então não é só a fraude eleitoral que eles podem promover utilizando ilegais, mas a própria fraude de representação através da população que conta lá no censo para definir a representatividade do Estado no Congresso. Em caso de vitória da esquerda nos Estados Unidos, ainda será o país um refúgio? Obviamente que uma vitória da Kamala Harris, que é uma Dilma piorada, representa a continuidade de um projeto totalitário de esquerda também para os Estados Unidos. A diferença é que aqui nos Estados Unidos há mais meios de resistência a um partido de direita, ao federalismo de fato, a uma Suprema Corte que ainda não está completamente aparelhada, há ainda a prevalência da primeira emenda, e eu creio que sim, continuará sendo um refúgio em relação a outros países, até porque se efetivamente os Estados Unidos caírem, não haverá outro lugar seguro no planeta. Então eu acho que aqui é a última fronteira, e será por um bom tempo, e espero que assim permaneça. Mas, obviamente, que a vitória da esquerda, dos democratas aqui nos Estados Unidos, seria mais um passo na destruição da América e tudo que a América representa, especialmente a liberdade. O que uma pessoa física pode fazer para ajudar o Brasil? Uma ótima pergunta, né? Fazia um tempo que eu não recebia essa. O primeiro passo é olhar para você, para sua família, para sua comunidade. Você deve trabalhar para ser uma pessoa melhor. Você deve estudar, você deve se capacitar, você deve ser um exemplo para a sua família, para a sua comunidade, para as pessoas que estão perto. Nós ficamos olhando só para, sei lá, uma eleição, que está distante, por coisas maiores, só que o trabalho é de formiguinha. O trabalho é produzir uma sociedade consistente, com valores morais mais elevados, de baixo para cima. Infelizmente, esse inverno autoritário, esse inverno totalitário que nós estamos atravessando, e que não é só um problema de autoritarismo, é um problema de perda de valores básicos, valores morais mais básicos, ele deve durar muito tempo. Então, a própria sobrevivência da nossa sociedade, da nossa cultura, dos valores que nós defendemos, depende de pessoas, número mínimo de pessoas, que consigam não só falar sobre isso, mas viver isso. Então, o primeiro passo é basicamente você se desenvolver como pessoa, você cuidar da sua família, você ajudar, ser um exemplo para a sua comunidade. Como é que você atua na escola do seu filho? Você fala com os professores? Você é uma força ali pela defesa desses valores? Os seus vizinhos, nas associações de bairro, nas associações profissionais, na Câmara de Vereadores da sua cidade. Eu creio que nós temos que concentrar os nossos esforços naquilo que nós podemos fazer e não simplesmente atuar buscando, os grandes temas, as grandes eleições, porque de baixo para cima é muito mais forte o movimento do que simplesmente de cima para baixo, que é basicamente impossível de fazer uma mudança. Você acredita que tudo que o ministro está fazendo no Supremo vai cair um dia e voltaremos à normalidade jurídica? Eu espero que sim, Mas a questão é quando esse um dia será. Qual é que é o grande problema? Quando a gente atravessa o chamado ponto de não retorno, pode demorar muito tempo para restabelecer um regime livre. Veja Cuba, por exemplo. Perdeu aí a normalidade democrática há mais de 60 anos. Olha a China. Mesmo a Rússia, que em tese recuperou, tivemos o fim do Império Soviético, hoje vive sob uma ditadura. Então, quando se perde a democracia, se perde a liberdade, pode ser que nunca mais se recupere ou demore muito para recuperar. Pode demorar décadas para recuperar. E esse é o grande problema do que nós estamos vendo no Brasil.
Nós estamos passando a passos largos para um regime autoritário. E é muito difícil se recuperar de um regime autoritário, porque quais são os meios de você restabelecer o regime assim que ele deixa de ser democrático? Então, infelizmente, eu vejo que estamos ficando cada vez mais distantes desse ponto de não retorno e pode demorar muito para que nós possamos, né, recuperar a nossa democracia.